Olá, pessoal, bem-vindos a mais um evento do Instituto Racine, pelo Racine Online, pelo Instagram, pelo YouTube, você que nos acompanha. Hoje com um tema extremamente atual, extremamente novo, que vão gerar aí muitas discussões nos próximos meses, que é o desenvolvimento e análise de nomes comerciais de medicamentos e sua interação com bulas e rotulagens. A ideia é a gente fazer aqui uma breve apresentação, uma breve palestra com a nossa convidada de hoje, e posteriormente passar a ela e abrir aí o espaço para a gente fazer uma grande discussão sobre este assunto. Você que nos acompanha pelo Racine Online, pelo Instagram ou pelo YouTube do Instituto Racine, pode encaminhar as suas perguntas, que após a palestra eu transfiro, eu compartilho com a nossa palestrante as dúvidas de vocês. Eu sou Rafael Fernando Boiati, eu sou coordenador de cursos e docente do Instituto Racine. Estou aqui para fazer a mediação hoje deste evento com a nossa palestrante. Você que quer conhecer um pouco mais aí sobre os nossos cursos, estamos sempre à disposição de vocês. Tanto a palestra quanto o material da palestra ficará disponível para vocês no Racine Online, posterior a este nosso evento, tá? Então, vocês podem ter acesso a esses materiais. E hoje eu tenho a honra de fazer aqui a abertura e apresentar a nossa convidada especial para o nosso evento, a Márcia Gonçalves de Oliveira. A Márcia, ela é farmacêutica pela UFG, Universidade Federal de Goiás, servidora pública de carreira da Anvisa desde 2005, especialista em regulação e vigilância sanitária pela Fiocruz, mestre em saúde coletiva e vigilância sanitária pela Universidade Federal da Bahia. Bahia, Brasília, Márcia. Perdão. É UFBA. Bahia, é Bahia, pela UFBA UFBA. mesmo. É isso aí, mestre em administração pública pela FGV, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já foi coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC, de 2007 a 2012, foi gerente de farmacovigilância de 2013 a 2016, trabalhou na assessoria na gerência de boas práticas regulatórias de 2017 a 2019, e desde aí de 2019 está como coordenadora da área de bulas, rotulagens, registro simplificado e nome comercial de medicamentos. Márcia, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Esse espaço é extremamente importante para nós do Instituto Racine e não tenho dúvidas que também é super importante para a Anvisa. Muito obrigado mais uma vez aí pelo seu aceite ao convite e pela sua participação. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos, né? Então, eu queria iniciar agradecendo a possibilidade, né, de mais uma vez estar aqui com vocês. Agradeço imensamente ao Instituto Racine, né, e ao professor Rafael, que nos fez o convite. E, de fato, Rafael, é uma oportunidade muito boa para nós também, né? Porque além de poder contribuir, essa parceria com a universidade, com a academia, é extremamente relevante para nós, né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais momentos como esse. Claro que aqui hoje a gente vai fazer uma conversa introdutória, né? São temas bem importantes e que a gente poderia tratar de cada um deles durante um curso inteiro, né? Então, eu preparei para a gente conversar um material curto, né, que vai fazer uma abordagem voltada para a segurança do paciente, porque eu acho que a primeira questão que a gente tem que ter em conta é que as informações de bula, né, os dizeres de rotulagem e a escolha do nome comercial, elas conversam entre si, né, e elas estão diretamente ligadas, né, à segurança do paciente. Então, eu gostaria de fazer uma abordagem com vocês nesse sentido, e depois a gente abre para aquilo que é mais importante, né, que é o debate, que é a conversa mesmo e as dúvidas. Então, eu vou pedir permissão para disponibilizar aqui a minha apresentação
e depois eu fico à disposição de todos vocês para gente tirar as dúvidas. Por favor, me avisem se vocês já estiverem vendo. Tá tudo certo, sim, Marcia. Ok. Então, como o Rafael já colocou, a gente pretende, então, né, fazer aqui uma introdução, considerando esses três aspectos e focados na segurança do paciente. Então, a agenda é bem breve, né? A gente vai fazer uma contextualização, vamos falar um pouco, né, do cenário mundial e nacional de segurança do paciente e erros de medicação, e passar, né, pelo arcabouço normativo rapidamente, até porque esse tema já é de domínio da maioria das pessoas, falar rapidamente do processo de análise, né, o que a Anvisa espera e o que a gente tem, como é que a gente pode evoluir nesse sentido, né, quais são os nossos desafios, as nossas perspectivas, e aí a gente parte para a nossa conversa. Então, em termos de contexto sanitário, existe, né, como é do conhecimento de todos, um movimento regulatório, né, um movimento sanitário nacional e internacional que tem foco, né, na melhoria de tudo que está ligado, né, à segurança do paciente. E essa segurança do paciente, nos últimos anos, ela vem defendido que os erros, e aí não só erros de medicação, mas erros médicos, na verdade, eles estão atrelados a uma visão sistêmica de eventos adversos. E já está constatado, e existe recomendação da Organização Mundial de Saúde para a atuação das agências reguladoras frente aos casos que estão relacionados aos erros de medicação causados pelo design do produto. E aí a gente entende, né, como parte desse design, que é necessário, né, fazer, então, uma gestão proativa de riscos, né, que estão relacionados ao desenvolvimento da nomenclatura, das bulas em termos de formato e conteúdo, e aí também relacionado, né, às embalagens e rótulos dos medicamentos. Foi lançado em 2018 o terceiro desafio global da segurança do paciente pela Organização Mundial da Saúde, né? E a intenção é que se reduza, né, nos próximos 5 anos, aí a gente então tem que contar a partir de 2018, a redução de 50%, né, dos danos graves e evitáveis que estão relacionados a medicamentos. Por isso, né, a nossa preocupação aqui. E aí a gente dá um destaque para os medicamentos LASA, né, que são os medicamentos look-alike e sound-alike. Então, a nossa preocupação é evitar, né, erros com medicamentos que tenham aparência e tenham nomes semelhantes. E nacionalmente, a gente, claro, sempre tivemos segurança do paciente, né? Só que numa abordagem um pouco diferente. E em 2013, nós tivemos, então, né, acompanhando o movimento mundial, a publicação da Portaria 2095, que definiu os protocolos para a segurança do paciente. Também tivemos a publicação da RDC 36 de 2013, que acompanhou isso, né, que define os eventos como obrigatoriamente de notificação, define a estrutura e a obrigatoriedade do núcleo de segurança do paciente, e aí voltando para o nosso foco, né, no protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, a gente tem ali, então, um trecho bem importante que diz, né, que os erros de medicação e os danos associados à sua ocorrência, eles precisam ser prevenidos, né, e a natureza desses erros, né, ou seja, a causa raiz, né, desses fatores, eles precisam ser identificados e eliminados. E, de acordo com o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, pelo menos 33% dos erros de medicação, eles são provocados por aspectos da rotulagem, né, da embalagem de medicamentos, sendo que 30%
dessas ocorrências, elas foram fatais. Então, a gente precisa ter o cuidado, né, de não subestimar a ocorrência desses erros, né, que são provocados, né, por essa tríade que nós estamos falando aqui. As principais causas de erros de medicação, então, elas englobam erros causados por omissão, né? Mas não é omissão, é omissão porque o profissional de saúde errou. Não, eu acho que é uma preocupação, né, que a gente tem que olhar de forma sistêmica. O erro não é necessariamente causado pelo profissional, ainda que muitas vezes seja, né, que seja, errar é humano, mas existem causas sistêmicas e entre elas essa tríade que a gente está falando aqui, né? Então, o design dos produtos tem que ser uma preocupação constante do setor produtivo, dos reguladores e também da academia, porque a gente não dá conta, né, de fazer o levantamento de dados necessários para tomar decisão. Inclusive, no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande, né, de dados, né, relacionados a erro de medicação e especialmente relacionados a nomes de medicamentos, né, e o design dos produtos de uma forma geral. E em função disso, óbvio que se a gente tem essa tríade não funcionando da maneira que deveria, a gente vai ter comunicação insuficiente, né, ou inexistente, vai ter semelhança no nome dos produtos, né? Vai ter problemas com recomendações de uso. A gente tem que lidar com abreviações médicas que vocês sabem bem, né? Que a gente tem que lidar com vários ambientes e tem outros fatores que se juntam a essas informações. A gente tem procedimentos e técnicas inadequadas. E, obviamente, que a consequência disso é atraso, erro, né, o uso indevido pelo paciente, por cuidadores, e assim uma série de questões que a gente pode refletir. E quais são os custos, então, para a segurança do paciente quando a gente olha para essas informações? Não é incomum, né, vocês sabem disso, né, a gente ter aí no noticiário que houveram erros que custaram a vida de alguém. Então, tem um caso ali que ocorreu, né, no Rio Grande do Sul, né, de uma criança que deveria ter inalado, né, se não me engano, acho que era salbutamol ou um outro produto com essa mesma indicação, e teve a dispensação do timolol, né, que é usado no glaucoma, e ela inalou e foi a óbito, né? Então, aqui nessa segunda imagem aqui, eu trago para vocês, né? Essa é uma imagem, inclusive, do Instituto de Boas Práticas de Uso Seguro de Medicamentos, lá do ISMP, que tem um boletim que foi publicado alertando para os nomes, né, de medicamentos que são medicamentos de baixo índice terapêutico, são medicamentos potencialmente perigosos e que os nomes são extremamente parecidos. É claro que aqui a gente está falando da denominação comum brasileira, né, do nome genérico, mas isso também ocorre com os nomes comerciais, então a gente precisa ter uma preocupação muito grande. Exemplo aqui, Floratil, que é antidiarreico, completamente diferente do nome Foradil. Então, vocês imaginam a gente ter aqui essa situação, né, de nome assemelhado e ainda juntar isso com embalagens semelhantes, né? Aí, então, a gente configura, né, os medicamentos LASAs que eu mencionei anteriormente. Essa última figura aqui, ela retrata para a gente, né, as embalagens do Ministério da Saúde, né? Então, aqui são medicamentos destinados ao Ministério da Saúde e que tem um manual de identidade visual que preconiza, então, esse fundo verde com branco, né? E existe, sim, muita troca de vacinas, muita troca de vacina com insulina e também os medicamentos que são dispensados na embalagem primária, mas creio eu, né, que nós publicando
a nova norma de rotulagem que está aí para sair, a gente também vai superar isso, porque nós vamos revogar esse manual de identidade visual do Ministério. Então, os dados, apesar de a gente não ter dados do Brasil, mas esses aqui são dados da OMS, né, que 4 em 10 pacientes sofrem danos em ambientes de cuidados primários e ambulatoriais. 134 milhões de eventos adversos ano são registrados, 2,6 milhões de óbitos ano e 42 bilhões de dólares americanos, né, gastos anualmente com esses erros de medicação. Aqui, né, só para a gente relembrar rapidamente, então a gente tem aí o arcabouço jurídico, né, arcabouço normativo, que define o fluxo de análise, né, de aditamentos de bulas, rotulagem e nome comercial. Então, só para a gente relembrar, mas quando um medicamento ele vai ser registrado, ele tem também, né, que apresentar um documento que a gente chama de aditamento. É esse o documento que vai lá para a nossa coordenação, né, para a CEBRES, e o nosso fluxo de análise, ele é definido de acordo com essas legislações aí, né, de rotulagem, de frases de alerta para bulas e rótulos, né, a RDC 21 do Manual de Identidade Visual do Ministério, a RDC 47, né, que define, então, as regras para a harmonização de texto de bula, a RDC 60, né, que acompanha, e aí também a RDC 59 de 2014, que vai estabelecer as regras e nomes comerciais para a formação de famílias, né? E é claro que a gente também tem as leis federais, né, que a gente também cumpre e nas quais essas RDCs foram também baseadas, né, regulamentaram essas leis ou decretos. Quando a gente fala, então, né, de finalidade, uma questão que precisa ficar muito clara, gente, é que lá na CEBRES a gente tem trabalhado muito, né, a Anvisa tem trabalhado com foco no risco sanitário. Né? Então, a gente sempre fala, né, eu até comentava com o Rafael antes da gente abrir para falar com vocês, que é extremamente importante. A gente sabe que o regulatório das empresas tem uma missão difícil, né? E a gente sabe que o marketing também tem seu papel, mas é muito relevante quando o marketing e regulatório trabalham juntos, porque eu confesso para vocês que a gente recebe umas propostas assim incríveis de nome comercial de medicamentos, né? A gente recebe propostas de layout de embalagens extremamente apelativas. E qual é a função, né, da bula, da rotulagem e da embalagem? É padronizar, né? Tem que ser padronizado e tem que identificar de forma adequada o medicamento ao longo da vida desse produto, né? Com a disposição, com as informações essenciais, as advertências com o destaque necessário, né? Então, é muito bom quando a gente percebe que que marketing regulatório conseguem essa sintonia para definir desde o nome, né, até, de fato, o layout da embalagem. O que a gente hoje avalia, colocando acima de tudo o risco na frente, né? Então, a gente olha para os ambientes reais de prescrição, de dispensação, administração e uso do medicamento, né? Então, a gente se preocupa com potenciais problemas para designações, com nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos, né, que podem gerar interpretação falsa, erro ou confusão. Né? Então, nós não estamos procurando, óbvio que a gente não gosta de ter que ficar fazendo exigência o tempo inteiro, de pedindo para a empresa mudar o layout, né, pedindo alternativas de nome. Então, o ideal é que a gente realmente, né, possa ter quando a Anvisa pegar o aditamento de nome comercial para avaliar,
que a gente já possa receber alternativas, que a gente receba a matriz de risco preenchida, porque aí a Anvisa não perde tempo, né, e o setor também não, e a gente cuida de proteger e ajudar, né, os profissionais farmacêuticos que estão lá, né, no ambiente de dispensação. Então, a metodologia, focando um pouco mais só na análise de nomes comerciais, a gente tem aqui, né, um fluxo que é público e que leva em consideração na análise de nomes comerciais, né, a RDC 59 de 2014, a Lei 6360 de 76, né, a gente também olha para as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que traz a preocupação da gente preservar, né, os nomes genéricos, né, a nomenclatura do IFA, né, que não pode ter colidência, então foi estabelecido que a gente tem que ter a observância de não coincidir acima de 50%, e a gente tem também a OS 43, né, que é uma orientação de serviço que instituiu a matriz de risco. Então, o que eu posso dizer para vocês? Além da gente passar pela avaliação no POCA, né, que é um sistema que está disponível para vocês observarem as colidências, seria muito bom que se vocês, né, se a empresa quer sustentar um nome, ela também mande a matriz de risco preenchida, porque a matriz é uma forma que a gente tem, inclusive, de flexibilizar. Tem situações, por exemplo, que o produto, né, colide, sim, acima de 70% no POCA, mas ele tem características intrínsecas completamente diferentes. Um é vendido sobre retenção de receita, o outro é de venda livre, né? Não coincide o regime posológico, a gente sabe que eles vão estar longe no balcão da farmácia, né? Ou vão estar num outro regime de venda, num outro regime de guarda, então todas essas questões a gente tem avaliado com muito cuidado, né, para poder chegar num nome seguro, mas que também respeite, né, as estratégias, inclusive de marketing da empresa. Aqui, então, vou passar algumas figuras para vocês, só para a gente se atentar, né? Aqui são medicamentos completamente diferentes aqui, né? O ácido tranexâmico e a fenitoína são medicamentos potencialmente perigosos, com embalagens extremamente semelhantes. Então, por isso que uma das preocupações de todos nós, inclusive do Ministério da Saúde, é que a gente possa mudar, então, essa realidade, né, em função dos relatos de erro de medicação. Aqui, só para a gente lembrar, né, que em termos de nome, né, e de rotulagem, as nossas propostas de revisão da RDC de rotulagem, ela traz, então, né, uma evolução muito grande, que é a gente sair aqui desse quadro, né, das ampolas que são gravadas a quente, com uma única cor, mas que dificultam muito a identificação, e a gente passar, né, para ampolas rotuladas, que a gente tenha uma etiqueta autoadesiva, indelével, e que permita o contraste entre o nome, a concentração, né, e a via de administração do medicamento. Em relação ao nome do produto, né, a gente falou lá atrás dos medicamentos potencialmente perigosos, então a gente entende que tem que adotar estratégias, né, essas estratégias existem, inclusive, estudos que também são contra, mas a maioria deles mostram que se a gente adota uma metodologia de destacar, né, a parte do medicamento que coincide, ou aquele que pode diferenciar em letra maiúscula e em negrito, a gente consegue uma diferenciação que traz mais segurança para o paciente e para o profissional de saúde, né? Então, um destaque para a diferenciação de concentrações. Tudo isso, então, foi pensado, foi discutido e está aí quase pronto, né, para a gente publicar na nova norma de rotulagem.
E aqui eu vou passar bem rapidamente, depois fico à disposição para as perguntas, mas é que a ideia, além da gente destacar, né, levantar as informações essenciais que devem ir em cada face da embalagem, a ideia é que a gente também possa enxugar essas informações, resumir, né, para sobrar mais espaço para aquela informação que realmente interessa, né, ao paciente e ao profissional de saúde. Como que a gente pode evoluir, né, de forma conjunta? O setor produtivo, a agência reguladora, a academia, né, os profissionais que estão na ponta. Então, eu acho que a gente tem que ter comprometimento, né? A gente tem que pensar na necessidade, tem que ter o envolvimento dos usuários finais, porque, afinal de contas, muitas vezes a gente acha que um nome é adequado, que uma embalagem é adequada, mas somente o profissional que está ali lidando na ponta, ele pode, de fato, dizer isso. Né? Eu acho que a gente deveria ter testes de usabilidade e também deveria ter testes de vida real. Antes de um lançamento de um nome, por exemplo, seria muito interessante. Claro que a gente respeita o porte, a condição de cada empresa, mas quando a empresa traz para a gente a apresentação de um estudo de laboratório que seja, que mostra, né, que aquele nome ele não causa confusão nem para pacientes, nem para profissionais de saúde, monitorando a perspectiva auditiva do nome, visual, né? O que a nossa memória guarda? Então, isso são testes de usabilidade que são extremamente relevantes, né? Quando a gente vai definir um nome de um medicamento. E eu entendo também que a gente precisa reforçar a cultura da notificação, né? Tanto das reações adversas e dos erros de medicação, e é claro que a gente também tem perspectivas, né? A gente precisa ter apoio do nível estratégico, a Anvisa tem que conseguir revisar as normas, harmonizando de fato aquilo que está focado no risco sanitário. A gente tem perspectivas de parceria com a academia, né, com entidades de classe, com a defesa do consumidor e de instituições que estão ligadas à segurança do paciente. E aqui, né, além de tudo isso que eu falei, acho que eu já falei demais, viu, Rafael? Porque eu falo muito mesmo. A gente tem que pensar, então, que a gente tem vários ambientes, a gente tem vários usuários finais, a gente tem vários níveis de educação, né? E a gente não tem que esperar que o usuário final, né, ele ou o ambiente se adeque ao produto, mas a gente tem que fazer um produto que tenha um designer e que comporte todas essas informações de bula, rótulo e nome comercial de forma adequada, né, para o nosso usuário final, que é de fato o que interessa a todos nós. E aí, eu encerro aqui a minha fala, Rafael, e fico disponível, né, para as dúvidas, para as perguntas, para os comentários que o nosso público tiver, e você também, né, como o meu anfitrião. Obrigada. Oi, Márcia. Não falou demais, não, viu, Márcia? Parabéns aí pela sua apresentação. Acho que é um tema, como a gente havia conversado, né? Ele é um tema de extrema importância. E aqui o nosso impacto no Instituto Racine, como eu já lhe disse também, mas aí agora para a nossa audiência que acompanha a gente, é extremamente importante a gente trabalhar, e eu sempre falo isso aqui nos cursos, né, do Instituto Racine, os quais eu coordeno, que é trazer realmente uma realidade para os nossos alunos, para que os nossos alunos não cometam os erros que hoje a gente vê na agência. Né? Então, o dinheiro da empresa fica parado quando você submete, por exemplo, um nome de um produto para a agência. Então, é o dinheiro que já está parado da indústria, é o produto que não está sendo comercializado, às vezes pela ausência de um nome comercial e a produção inteira está parada, porque se não tem o um nome comercial, o lançamento do produto
ele está programado, às vezes, para uma data na empresa e ele não vai acontecer por, às vezes, alguma falha, e a agência, que fica trabalhando sempre, trabalha, responde exigência e devolve, e lê de novo a exigência e abre outra exigência, e fica nesse limbo, né? Eu brinco que é um limbo. Você manda para a agência não aceita, por N motivos legislatórios, devolve para a empresa responde dentro do mesmo limbo, retrabalhos. Né? Então, é dinheiro e tempo de todo mundo que está parado. Então, a ideia desses eventos e a ideia que eu sempre trago para os cursos é: vamos trabalhar com inteligência regulatória. Vamos trabalhar de uma forma que todo mundo consiga fazer da primeira vez. O pessoal brinca, eu sou do Comitê de Ética do HC aqui em São Paulo, o pessoal sempre brinca, fala: eu mando um projeto para o Comitê de Ética, eu já espero que vai voltar, que vá voltar. Você espera que vá voltar porque você já está fazendo coisa errada, você já não está seguindo a legislação, ponto. Né? O mesmo vale aí para a Anvisa, né? E a gente precisa trabalhar muito próximos da Anvisa. A Anvisa é um órgão público que a gente precisa trabalhar muito com acesso muito fácil. E com isso, Márcia, agradecendo novamente aí pela sua participação e pela fala que você fez, que foi extremamente técnica e concisa, eu começo com uma pergunta básica, tá? Que não veio pela audiência, uma pergunta minha mesmo, que eu acho que é uma pergunta que vai trazer aí para o pessoal uma visão muito grande sobre o que acontece hoje. Quais, de uma forma geral, as principais falhas, Márcia? Você já comentou algumas na palestra, na apresentação, mas quais são as principais falhas que as empresas cometem ao encaminhar um projeto, um processo de um nome comercial para a Anvisa? Obrigada, Rafael, pela pergunta, né? Eu acho que assim, é extremamente importante esse momento para a gente, como eu já tinha comentado. E assim, Rafael, existem muitas falhas, né? Claro que tem aquelas que são extremamente experientes e que trabalham redondo, mas, por exemplo, Rafael, quando a gente vai pensar na escolha de um nome comercial, óbvio que a gente tem que seguir a legislação vigente. E a gente recebe situações que as empresas, por exemplo, a gente tem regras básicas, né? Então, qual é a ideia geral quando você vai submeter um nome? Né? E isso está claro, inclusive. O ideal é que o nome do medicamento ele tenha uma palavra única e uma palavra que faça sentido com a grafia. Né? O ideal é que o som reproduza a grafia. Então, às vezes, a gente recebe sopa de letrinha, pode acreditar. Então, assim, como é que o profissional de saúde vai gravar aquilo, né? Como é que o paciente vai se adaptar? Então, esse tipo de coisa acontece. Outras vezes a gente recebe a proposta de um nome composto que nem muitas vezes não faz sentido, né? Então, assim, aí a gente entra numa outra questão que é a formação de famílias. O que é um nome composto de um medicamento? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para o paciente. Você não pode simplesmente usar. Muitas vezes a gente recebe a proposta de uma empresa privada que ela quer identificar o seu produto com o nome do laboratório. Não pode. O que está descrito na norma que pode acontecer é para os laboratórios oficiais. Então, esse é um erro. A gente muitas vezes recebe esse tipo de proposta. A empresa quer caracterizar, né, o nome do laboratório lá. Chega nome compostos que não fazem sentido. Formação de família, por exemplo. Formação de família de medicamentos, você tem que ter, de acordo com a nossa legislação vigente, você tem que ter um produto já registrado, e ele, por exemplo, você quer registrar ali uma família, o que você tem que ter? Você tem que ter um fármaco identificador. Vamos supor que seja, então, um produto com um princípio ativo e você vai associar com outro. Mas o fármaco identificador é aquele que exerce a principal indicação dentro do medicamento. E muitas vezes isso não é claro.
Se eu vou fazer uma família, então eu tenho que ter complementos que diferenciem essa família, né? Então, você muda a via de administração, então você vai ter que ter um complemento do nome que identifique a nova via de administração. Por exemplo, se você muda a forma farmacêutica, qual é o objetivo do nome, do complemento? É distinguir formas farmacêuticas diferentes. Se você tem uma população-alvo, então o complemento tem que distinguir a população-alvo. Um é para adulto, o outro é infantil. Né? Então, essas dificuldades, Rafael, a gente lida com elas diretamente no dia a dia. E o que a gente pede, Rafael? Que esse é um erro crasso. Não mande só uma alternativa de nome, né? É ideal que você. Isso não está na norma, mas a gente tem falado isso com frequência. Mande mais de uma alternativa, observe o POCA. Se você quer defender aquele nome, mesmo observando uma colidência ortográfica e fonética maior ou igual a 70%, existe a matriz de risco. Se a empresa já faz o POCA, por que então que ela também não defende a matriz de risco? Porque quando isso chega para a gente, já chega com uma otimização muito grande. Né? Então, o medicamento tem características intrínsecas diferentes, então você defende isso. Você tem ali a possibilidade de ter toda uma argumentação sanitária. Será que eu tenho dados de farmacovigilância? Muitas vezes ele colide com um produto que já está no mercado, mas são produtos diferentes. Né? Então, a gente espera que as empresas façam isso e que não preencham a matriz de risco errado, porque, pasme você, elas preenchem errado, atribuem pontuação errada. Então, os nossos especialistas têm que conferir item por item daquela matriz de risco, porque vem com preenchimento errado. Então, muitas vezes, quero mudar o nome comercial. Em que situações que você pode mudar o nome comercial? Quando tem risco sanitário envolvido, quando tem uma demanda comercial e quando o medicamento ainda não foi comercializado. Né? Então, essa é uma outra vertente super importante que muitas vezes as empresas não se atentam. Né? Então, assim, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando só de nomes comerciais e a implicação para a segurança do paciente, mas em linhas gerais é isso. Né? A gente, se você me dá a oportunidade de estender mais um pouquinho nessa pergunta, a gente tem um projeto regulatório. Está lá na agenda regulatória 2021 a 2023, que pretende também fazer a revisão, né, da RDC 59 de nomes comerciais. Então, eu acho que a gente, como está aí com 5 normas para sair, a gente não consegue avançar tanto nesse ano agora, mas a gente precisa sair de 2021, pelo menos com a proposta regulatória publicada, e vai ser uma oportunidade, Rafael, muito grande da gente melhorar tudo que precisa ser melhorado, porque eu entendo que existem lacunas também, lacunas na regulação, mas até lá, eventos como esse, Rafael, que o Instituto está promovendo, são extremamente valiosos, né? Eu acho que para a gente alinhar expectativas com o setor, daquilo que a Anvisa espera, e para a gente também não atrasar o setor. Você falou aí de uma questão muito importante, o lançamento do produto. E aí a Anvisa fica com aquela pressão, né, de, eu tenho que fazer reunião com a empresa, ou eu tenho que ficar mandando exigência para a gente poder também não atrasar os projetos estratégicos das empresas. Perfeito, perfeito, Márcia. Belas colocações. E, Márcia, o Instituto Racine, eu fico à disposição aqui para quando vocês abrirem, por exemplo, discussão, consultas públicas sobre essas normas, se vocês quiserem aí trazer para a população mesmo, trazer para os profissionais que atuam na área, a gente fica aqui abertos também à disposição de vocês, tá? À disposição da Anvisa aqui para vocês desenvolverem essa comunicação, porque eu sei que é extremamente importante as contribuições do setor nas consultas públicas também. Isso eu sei que Sem facilita muito dúvida. a vida de vocês aí. Tá? Marcia, tem uma pergunta aqui da Marcela Cordazzo.
ela coloca assim: de acordo com o fluxo de avaliação de marcas disponibilizados pela Anvisa, os nomes propostos devem passar por uma avaliação quanto às DCBs, né, a denominação comum brasileira. Para essa avaliação, há uma lista consolidada de DCB, na qual uma de suas colunas é a classificação destas denominações. Ele traz o IFA, o INF, RAD, BIO, né? Devo considerar todas essas classificações ou somente IFAs? Ela está falando eu não sei se eu entendi bem, ela está falando do sal, Rafael? Ela está querendo saber se ela tem que considerar o sal na colidência da DCB? Eu É isso? acredito que ela fala sobre nomes propostos, então eu acredito que é um nome comercial, ô Márcia. Porque É, acho que caracterizando um pouco mais a pergunta da Marcela aqui, ô Márcia, é diferente, né? O nome comercial para o nome do IFA, né? O nome do IFA ele segue uma outra legislação, ele segue outros programas que desenvolvem o nome do IFA de acordo com a classe farmacológica, de acordo com a indicação, de acordo com uhum. a característica da molécula. Estou correto nessas minhas considerações, certo? Eu acho que eu entendi assim. A pergunta da Marcela é o seguinte: é porque uma das nossas etapas do fluxo de análise, né, de nomes comerciais, ele considera que você não pode, e aí eu acho que até vale a pena explicar, né? Acho que a pergunta da Marcela é muito pertinente, que vale a pena a gente explicar por que que hoje, no nosso fluxo, a gente considera a parte colidente, Rafael, de DCB, né? Porque existe, né, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que fala que você tem que proteger o INN do produto, né, que é o nome proprietário do produto. Então, lá antes de 2019, inclusive foi antes de eu entrar, assumir a coordenação, a Anvisa chegou a receber várias cartas da Organização Mundial da Saúde que se preocupava porque o Brasil tinha registrado alguns nomes comerciais de medicamentos que colidiam com a DCB, né? Então, hoje, quando a gente vai avaliar, né, o nome do medicamento, a gente olha para a base, né? Então, vamos supor que é cloridrato de ranitidina. Aí talvez eu entro no ponto mais que a Marcela quer. A gente, então, olha sim para a base e faz, então, né, a contagem completa para ver se a quantidade de letras sequenciais, né, porque, obviamente, que às vezes, se eu não olhar de forma sequencial, vai dar colidência com tudo. Se isso der acima de 50%, esse nome ele é reprovado. Então, eu creio que a pergunta dela é nesse sentido, né? A gente teve a oportunidade de fazer em 2019 um seminário e a gente trouxe ao Brasil a doutora Rafaela Baloco, que era a pessoa, inclusive, que assinava as cartas da OMS cobrando isso do Brasil, né? E aí, é claro, é uma questão internacional, né? A gente abre exceções, por exemplo, para medicamentos que são os medicamentos para doenças órfãos, porque muitas vezes, Rafael, esse produto ele já está registrado em 30 países, ele faz parte de 30 protocolos diferentes, então não faz sentido que o nome no Brasil seja diferente do resto do mundo. Inclusive para doenças raras, você sabe que existe a organização de pacientes e de profissionais que já esperam por aquele medicamento. Então, muitas vezes a Anvisa é questionada, mas aí, nesse caso, tem uma explicação relevante, né? A gente deixa colidir com a DCB em função de se tratar de um medicamento para doença rara. Eu não sei se eu consegui atender exatamente a dúvida da Marcela, mas, Marcela, fica aí o nosso e-mail, que é sebres, né? cbres@anvisa.gov.br, e se eu não conseguir atender exatamente a sua pergunta, você pode mandar por esse canal, né? Ou também
pelo SAT, né, que inclusive é o canal mais adequado, que é o canal de comunicação, né, de demandas. E aí a gente responde a sua dúvida no detalhe. Inclusive, Rafael, o que eu costumo muito falar, às vezes fica difícil da gente responder pergunta genérica. Quando tem um caso concreto, né, aí a Marcela pode ficar muito à vontade de mandar para a gente, e aí a gente avalia com mais cuidado e dá uma resposta mais adequada. É isso aí, que às vezes tem a pergunta da Marcela, acho que tem aí um sigilo de informações que ela não passou aqui para nós, que eu acho que isso é extremamente válido para uma análise da agência de uma forma correta, eu sempre digo isso. E sempre também, viu, Márcia, questiona a Anvisa com o nome de medicamentos para doenças raras. Eu sou um dos que questiono Ah, às é? vezes isso, Então, tá? pronto. É um tema bem. Não, mas esse, Rafael, é um tema bem sensível, porque Aham, realmente, muitas vezes, o risco da gente mudar o nome do medicamento aqui no Brasil, ele é muito maior, ele frustra a uhum, expectativa. Às vezes, você tem um pequeno número de pacientes, né? Então, é isso aí. é um medicamento que vai ter prescrição, que vai ter acompanhamento do médico. Então, ainda que ele tenha colidência, ele é dispensado e é utilizado de forma bem diferente de um medicamento que está disponível no mercado, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? A gente tem procurado não olhar com radicalismo para. Aliás, a gente não trabalha com radicalismo, a gente trabalha com risco sanitário, né? É isso Mas aí. para as doenças raras, então você pode brigar com a gente lá e a gente harmoniza. Continuarei brigando, Márcia. Ô, Márcia, brigando num bom sentido, né, Márcia? Não Sim, tem jeito. Se a claro. gente não trabalhar junto, nada sai. Márcia, tem uma pergunta aqui da Alessandra. São duas perguntas muito parecidas, mas com ideias diferentes. Então, eu vou fazer elas separadamente, tá? Tem uma aqui da Alessandra Rivero, que veio pelo Instagram. Se um nome comercial isso eu sempre questiono também, né? O não da Anvisa, eu sempre falo isso, o não da Anvisa, ele é um não, às vezes, por uma falta de justificativa da empresa, né? O não da Anvisa, às vezes. Então, a Alessandra mandou aqui, a Alessandra Rivero, se um nome comercial apresentar colidência maior que 50% com uma determinada DCB, é possível o nome ser aceito mediante justificativa de que não há registro ativo no país desta tal DCB? Existe sim. Estou falando para você que a DCB é um gargalo para a gente. Foi a Alessandra, né, que mandou essa pergunta. Alessandra Alessandra, Rivero. E tem uma outra pergunta aqui da mesma ideia da Gabi Massa, que também envolve DCB, tá? ok. Você quer que eu posso falar Ô, dessa Márcia, eu não primeira? estou te escutando. Eu estou com o Agora meu voltou, microfone voltou. normal aqui. Agora voltou. Então, primeiro, Alessandra, obrigada pela pergunta. A gente tem sim identificado algumas situações, né, pelo menos na nossa gestão, desde 2019, que a gente tem sim, Rafael, tem aceitado DCBs que não têm registro no país ainda, né? Então, é óbvio que a nossa primeira situação é que a Anvisa tem que processualmente, administrativamente, fazer a exigência e mostrar que existe sim a colidência. Nós estamos seguindo um rito processual administrativo, mas nós já aprovamos nomes em que houve a colidência acima de 50% para DCB, mas que se tratava, né, de um insumo, né, de uma DCB que ainda não tinha registro no Brasil. Então, a gente tem acatado essa situação, mas da forma que você falou e que a Alessandra também pontuou, tem que ter justificativa técnica, né, para isso, tem que ser defensável essa situação. Sim. E o da Gabi segue mais ou menos a mesma ideia, só que assim, ó, Gabi Massa, também no Insta. Se o nome comercial apresentar colidência de 50% com a DCV e esta não tiver nenhuma forma farmacêutica semelhante à marca proposta, também é possível justificar e seguir com esse nome?
Olha, eu não me lembro da gente ter pego nenhuma situação dessa forma. Agora, a forma farmacêutica é um pouco mais complicado, porque se eu já tenho registro, a condição, né, fica bem mais difícil, Rafael. Então, se eu tiver que dar uma resposta rasa para você aqui, sem observar os elementos que a Gabi mandou, eu diria que não é aceitável, tá? Porque o que vale nessa situação é a DCB em si. Se eu já tenho forma farmacêutica, então eu estaria descumprindo a recomendação da OMS. Mas isso Perfeito. não significa, né, que a empresa ela não tenha direito de colocar os subsídios e a defesa dela. Nesses casos, a gente costuma lançar a mão, além da exigência de reuniões também, né, de parlatório, que a gente tem condição de entender melhor e explicar melhor. Mas se eu tiver que dar uma resposta rasa para você aqui, vou dizer que não pode ser aceito, tá? Porque o Uhum. registro ele já existe, né? O IFA já está sendo utilizado. O registro ele foi aceito e ele pode ser utilizado a qualquer momento, né? Então, se Rafael, você. Oi, Márcia, me escuta? Oi, Márcia, você me escuta? Alô, Márcia? oi, Rafael, eu Oi, acho que voltei? você voltou. Voltei? Deu uma caída aqui mesmo, ficou instável aqui minha conexão, mas voltei então. É o que eu estava dizendo, Acontece. é o que eu estava dizendo, né? O IFA ele pode ser utilizado a qualquer momento, né? Então, se você aprova um uso deste, um nome comercial deste, você pode a qualquer momento ter dois medicamentos com nomes parecidos, com IFAs parecidos, ou seja, no mercado, né? O que seria inviável aí É para a por isso, segurança. Rafael, que quando a gente trata de nome, muitas vezes, a não ser aquelas regras gerais que são totalmente aplicáveis, a gente acaba tendo que tratar a situação caso a caso, né? E a Uhum. empresa tem sim o direito de pleitear e de defender, né? Uhum. Então, muitas vezes fica difícil a gente tratar dessas situações de forma geral. A gente realmente precisa ouvir os argumentos e a justificativa técnica e avaliar o risco para saber, né, muitas consequências a gente não tem como prever, mas a gente se disponibiliza a discutir pontualmente, caso a caso. Eu acho legal essa abertura que a Anvisa tem, né, com a comunidade, com a população em si nessas discussões. Tem duas últimas perguntas aqui, Márcia, que nosso tempo que já está chegando ao fim. Uma da Natália da Cunha Cidral, que veio pelo YouTube. Ela coloca assim: existem alguns produtos no mercado com o mesmo prefixo, nome comum, mais um nome diferenciador, mas que não seguem a regra para caracterização da família, ou seja, um fármaco identificador, sendo inclusive de categorias diferentes, medicamentos e suplementos, ou medicamentos e produtos para a saúde. Como que a Anvisa enxerga, vê essas ocorrências? É, Obrigada pela pergunta, né? Eu acho que é outra oportunidade que a gente tem de esclarecer. Eu não sei o caso concreto que ela coloca, mas para a gente, Rafael, é uma questão muito importante e a gente precisa se situar no tempo. A gente tem contextos e momentos regulatórios diferentes. E a gente tem nomes compostos e a gente tem formação de família. Então, apesar de não conhecer o caso concreto que ela coloca, a gente precisa pensar que antes de 2014, antes da RDC 59 de 2014, a gente tinha um outro contexto. A gente fazia a avaliação de coincidência, de colidência na mão. Já imaginou o que é isso? Quantas falhas podem ter ocorrido depois de 2014, depois da implantação do POCA e também do estabelecimento da matriz de risco, a gente tem certeza que facilitou para o setor, para os profissionais de saúde e muito para a Anvisa, porque hoje a gente tem segurança jurídica daquilo que a gente está fazendo.
Então, pode ser, né, que ela tenha identificado produtos que de fato não estão da forma adequada, como é preconizado hoje, mas pode ser que tenham sido aprovados lá num contexto regulatório muito diferente. A Anvisa é jovem, né, Rafael? Então, assim, nós somos jovens e a nossa legislação também é jovem, mas pode também ser uma segunda situação, que é a questão do nome composto. São produtos diferentes, são produtos de categorias regulatórias diferentes, e aí, nesse caso, o que a gente precisa estar atento, e a Anvisa, inclusive, ainda não está dando uma resposta ao mercado, a gente precisa reconhecer que também a gente precisa melhorar, porque nós temos uma lista de complementos, né? Então, por exemplo, quando ela falou de vitaminas, por exemplo, eu vou citar aqui uma situação complexa, né? Mas a gente tem um caso, por exemplo, eu vou procurar não falar o nome comercial, né? Por razões óbvias, mas a gente tem caso de antialérgico que usa um prefixo D, que quer caracterizar uma substância, e a gente tem caso da vitamina D, que usa, né? Então, assim, que tem a vitamina D na composição. Então, essas coisas já estavam no mercado, mesmo antes do contexto regulatório. Então, a Anvisa já tem pronta, né? A boa notícia é que a gente tem pronta uma lista de complementos que são utilizados tanto para a formação de família, quanto para nome composto de medicamento. E aí cai nesse caso da pergunta dela, não tem fármaco identificador, são categorias regulatórias diferentes, mas a gente precisa publicar essa lista ainda, porque aí vai ser uma sinalização clara para o mercado para quando eles forem propor. Né? Então, eu recebo o puxão de orelha dela aqui e me comprometo a publicar essa lista de complementos o mais rápido possível, tá, Rafael? É isso aí, Marcela. Estamos a todo momento puxando a orelha da Anvisa, Marcela. Ah, mas a academia também precisa nos ajudar, viu, Rafael? Eu quero aí os Aham. estudos de usabilidade. Vamos investir nisso, porque é um desafio, mas é extremamente importante para mudar a rotulagem agora. A gente levou em consideração um estudo do Hospital Moinhos de Vento, né, que fez uma pesquisa, que teve grupos focais com o usuário. Isso é muito bom, porque é o usuário Legal. que vai te dizer o que é importante para ele, né? Então, para a questão de nomes, a memória visual e auditiva é uma questão que as empresas deveriam explorar. E se chega para mim que não vai ter confusão, porque a vida real mostrou que não tem, para a gente é extremamente valioso esse subsídio na hora de aprovar um nome. Legal, que legal. É interessante. Fica aí também aí a dica, o puxão de orelha para academia, né, Marcelo? E Tá isso para a certo. academia e para o É isso aí, setor, para as fazer isso junto indústrias. e trazer os resultados para a gente. Sem dúvida, legal. Ô, Márcia, tem uma pergunta aqui. Rafa Paro, veio do Insta. Para casos de registro, adequação clone, onde a Anvisa pede para alterar a marca de produtos há mais de 50 anos no mercado, é possível justificar? Olha só, eu vou brigar com ela. A gente não vai falar de clone aqui hoje. Gente, outra coisa, vamos abolir. Clone não, registro simplificado, tá? Vamos mudar isso, vamos mudar essa cultura. Rafael, é o seguinte, existe a RDC 31, que é a que define registro simplificado, né? Então, é uma RDC que, inclusive, está em processo de revisão também, é uma das nossos desafios para entregar aí até o final do ano. E lá havia um artigo que dizia que a empresa podia mudar o número do registro e transformando ele no registro simplificado, e aí se valendo da utilização do nome. Então, esse artigo ele não é mais válido, né? Ele está expirado há mais de 4 anos, mas ainda assim
a gente publicou uma nota técnica que eu, de fato, não consigo me lembrar, no ano passado, que deixou bem claro que o artigo não é mais válido, mas que a gente, nesse caso de situação em que o produto está no mercado há mais de 10, 15, 20 anos, e ele é extremamente reconhecido por profissionais de saúde e por pacientes, a gente não vai aplicar as mesmas regras, o mesmo fluxo de análise, Rafael, que a gente tem hoje, né? A gente não. Se a gente fizer isso, esse produto jamais seria aceito pelo fluxo vigente. Então, a gente, quando a empresa pleiteia o registro, ela já pode e deve encaminhar toda a justificativa técnica, aí nesse caso entra registro de dados de farmacovigilância, mostrando que não tem dados de troca, de confusão, né, de erro de medicação, etc., e que são produtos de categorias diferentes, é um produto, por exemplo, sujeito a controle especial. Então, tudo isso a Anvisa leva em consideração, né? Então, os nossos especialistas sabem que a gente tem trabalhado nessa cultura do risco e da segurança do paciente. Porque se eu troco o nome desse produto que está há mais de 30 anos no mercado, o risco disso gerar uma insegurança para a Anvisa, para a empresa e para o próprio paciente, ele é muito maior, né? Então, a Anvisa tem sim considerado as justificativas técnicas, né? Então, a ideia é que não haja mesmo radicalismo, que haja bom senso, né? Que haja sensatez, sempre com foco na segurança do paciente, mas se eu tenho dados, não há por que eu negar e obrigar a empresa a mudar o nome do medicamento. Tá certo. Rafael, agora eu vou fazer um comentário. Você viu Por que o favor. nosso debate ele girou o tempo todo em torno de nome comercial de medicamento. Eu acho que a Uhum. gente tem que fazer um outro evento abordando só isso, porque as outras questões a gente não conseguiu abordar. Mas para você ver o tamanho da sensibilidade, né, desse tema para a gente. Então, eu achei interessante, porque de repente ele assumiu uma outra cara e ficou focado em nome comercial de medicamento, né? Então, eu acho que a gente tem muito para construir junto nesse tema. Sem dúvida, Márcia, sem dúvida, e sem dúvida iremos, a gente vai manter aí esse nosso contato e com certeza você estará aqui mais vezes. E, de novo, Marcial, o Instituto Racine está aberto, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a você, a sua área, assim como todas as áreas da agência, sem dúvida a gente vai trabalhar muito junto ainda, com relação a nomes comerciais, a registros simplificados, né, dentro aí da sua coordenadoria. Marcia, mais uma vez, aí nosso tempo já se estendeu alguns minutinhos. Agradeço mais uma vez a sua presença, o seu aceite, ao seu profissionalismo, presteza em estar aqui com a gente. A apresentação que você fez foi super rica, né? Eu, como usuário não só de medicamentos, mas como usuário aí, parceiro também da agência, que eu digo hoje, essa questão de estar próximo da agência é uma realidade, né? Então, toda semana eu estou em reuniões com a Anvisa, em reuniões com os técnicos, em parlatórios, em discussões, agora online, né? Gostava quando era presencial, viu, Márcia? Saudades da Anvisa, de estar em A Brasília, gente também sente saudade, Rafael. de estar com vocês aí discutindo, né, cara a cara, mas que essa questão de discutir com a agência, de estar próximo a vocês, é super rico, porque tanto nós aprendemos como sociedade, quanto vocês aprendem como Anvisa, né? Você fala, Anvisa é muito nova, e a gente usa de exemplo somente o FDA, que foi criado em 1906, né? Então, estamos Exato. falando aí de uma agência centenária para uma Anvisa que é jovenzinha, né? Uma adolescente ainda, vamos dizer assim. E estamos todos aprendendo, né? A sociedade está aprendendo, a Anvisa está aprendendo e aprendeu muito rápido. Eu parabenizo
à agência e a todos vocês aí pelo trabalho que vocês fazem também com muita presteza e muito profissionalismo. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Quero abrir aí para sua mensagem final. Sem dúvida, agradeço também a todos que participaram aqui do nosso evento. Por favor, Márcia. Rafael, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento triste, um momento sensível, né, mas são nesses momentos a gente também cresce, e eu acho que uma das coisas que a gente pôde trazer e tem trazido ao longo desse tempo é mostrar para o público, de uma forma geral, qual é o papel da Anvisa, né, por que que nós muitas vezes proibimos determinadas coisas, somente preocupado, né, com a defesa, com a promoção, né, e a proteção da saúde da população. E quanto a esse evento, Rafael, eu fico extremamente grata, né, eu espero que eu, de fato, tenha conseguido trazer a mensagem que você esperava. Fico à disposição, né, agradeço aos nossos participantes, e a gente fica lá na expectativa de ter outras oportunidades e de contribuir da melhor forma, né, para que juntos, sociedade, academia, o setor produtivo e a agência reguladora, a gente consiga, de fato, construir, né, e disponibilizar informações que sejam efetivas para a segurança do paciente, né? Então, eu também só tenho a agradecer ao Instituto Racine, né, especialmente a você pela oportunidade, pelo convite e pela tão bela condução, né, da nossa conversa, e eu fico à disposição, né, para outras oportunidades que a gente tenha para trilhar aí esse caminho juntos, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez aí pelo aceite ao convite, pela palestra. Agradeço a todos que participaram com a gente no Racine Online, pelo YouTube, pelo Instagram também do Instituto Racine. Novas palestras e novos eventos estarão aí disponíveis ao longo dos próximos meses. Tem vários também já gravados no racineonline.com.br e vocês podem ter acesso a esses eventos de forma totalmente gratuita para vocês assistirem. E ficamos sempre à disposição para você que queira fazer o curso de assuntos regulatórios no Instituto Racine. Temos aí cursos de pós-graduação, cursos intensivos na área de medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde, saneantes, dentre outros produtos veterinários. Então, ficamos aqui no Instituto Racine à disposição de vocês e muito obrigado mais uma vez. Forte abraço a todos.